Oi, pessoal! Essa é uma aula de continuação da parte introdutória sobre turbinas hidráulicas. Hoje nós vamos especificar, nós vamos começar a fazer algumas continhas em relação a essas turbinas e aos geradores a elas conectados. Eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como nós vamos especificar essas turbinas, lembrando que é necessário visualizar aquela aula introdutória sobre turbinas, onde nós falamos os tipos de turbinas, suas classificações. Então eu vou deixar linkado aqui no card. O primeiro passo para a seleção do tipo de turbina é utilizar dois dados. Nós vamos utilizar a vazão do empreendimento e a queda disponível. Então, com esses dois valores, nós vamos então encontrar o tipo aproximado da turbina por meio de um gráfico de seleção. Nós precisamos de uma pré-seleção dessa turbina para então identificar a turbina mais corretamente mais adiante. A potência estimada na saída pode ser obtida da mesma figura ou do gráfico, dependendo do tipo de carta, do tipo de gráfico que é utilizado para a escolha dessa turbina. Com a turbina definida e a potência preliminar também definida, consegue-se o rendimento, que geralmente é fornecido pelo fabricante. Essa aqui é um exemplo de uma carta de um gráfico de seleção de turbinas. Nós temos aqui no eixo X a vazão em metros cúbicos por segundo e no eixo Y a queda em metros. Nós podemos notar que temos ali várias turbinas e várias áreas em que essas turbinas estão inseridas. Então, por exemplo, a área da turbina Kaplan é essa indicada em azul. A área da turbina Francis é essa indicada em vermelho. E, finalmente, a área da turbina Pelton é essa indicada em verde. Então, basta nós utilizarmos os dois dados, vazão e queda do empreendimento, para então escolher o tipo de turbina que nós vamos utilizar no empreendimento. Então, vou dar aqui dois exemplos. Sabemos que a turbina do tipo Kaplan ela é utilizada para baixas alturas, baixas quedas e altas vazões. Então, por exemplo, para uma vazão aqui de 20 metros cúbicos por segundo e uma queda, uma altura disponível de 10 metros, nós podemos, interceptando esses dois dados, encontrando esse ponto, nós podemos notar que caiu exatamente na área da turbina Kaplan. Outro exemplo aqui. Sabemos então aqui, vou colocar uma média vazão e uma média altura. Uma vazão aqui de 10 metros cúbicos por segundo, junto com uma altura ali de 100 metros. Cruzando esses dois dados, nós podemos obter aqui um ponto que cai dentro da turbina Francis. Vocês podem notar também que tem algumas áreas que eu vou identificar que duas turbinas podem ser utilizadas. Nesses casos, deve ser escolhida uma das duas. Então, deve-se entrar em contato com fabricantes e verificar questões de preços, de manutenção e escolher uma dessas turbinas. Existem diversos gráficos fornecidos pelos fabricantes. Alguns, inclusive, eles não têm nenhuma interseção entre as turbinas. Porém, a maioria existe essa interseção. Esse gráfico aqui, por exemplo, é facilmente notado as potências que vão ser empregadas. Então, por exemplo, aqui nós temos uma vazão de 30 metros cúbicos por segundo e temos aqui uma altura, uma queda líquida de 200 metros. Cruzando esses dois dados, nós vamos encontrar esse ponto. O que esse ponto nos diz? Nos diz que vamos utilizar aqui, vamos pré-selecionar uma turbina do tipo Francis e que a potência dela vai ser de 50 MB. Outros gráficos ainda apresentam inclusive a geometria dessas minhas turbinas. Então nós podemos notar aqui o que é empregado, que é mostrado o desenho da turbina que vai ser pré-selecionada.
Esse gráfico aqui, por exemplo, apresenta várias informações. Nós temos aqui a informação de potência, o desenho da minha turbina, o tipo, vários tipos de turbina, né? Inclusive turbina Straflo, turbina Kaplan tipo S. Temos inclusive aqui informações de número de bicos injetores para a turbina Pelton. Antes de continuarmos a seleção de turbina e especificação dessa turbina hidráulica, alguns conceitos são importantes, algumas definições. O primeiro delas é o conceito, de turbinas geometricamente semelhantes. Essas turbinas são turbinas desenvolvidas sob o mesmo desenho, com alteração de suas dimensões e de suas potências. Ou ainda, também, são turbinas cujas dimensões se alteram simultânea e proporcionalmente sem que sejam alteradas suas formas geométricas. Então, é como se eu pegasse um modelo de turbina e eu somente aumentasse o tamanho dela. Consequentemente, eu vou obter mais potência dessa turbina maior, porém, ambas são semelhantes, uma vez que eu não alterei de forma alguma a geometria dessa minha turbina. Então, essas duas turbinas, que eu somente aumentei ou diminuí a escala dela, são denominadas turbinas geometricamente semelhantes. Outro conceito importante é a turbina unidade. Então, a turbina unidade nada mais é que uma turbina hipotética, ou seja, ela não existe, ela é imaginária, ela é geometricamente semelhante a uma família de turbinas. Então, eu vou pegar uma turbina com as mesmas geometrias dela e eu vou diminuir. Diminuir quanto? Vou diminuir de forma que ela operando para uma altura de 1 metro, ela vai fornecer 1 CV de potência. Então, essa é a minha turbina unidade. É a turbina que eu vou pegar de uma família de turbinas semelhantes, eu vou diminuindo ela até que eu obtenho, com 1 metro de altura, 1 CV de potência. A turbina unidade é a mesma para todas as turbinas geometricamente semelhantes. E, quando analisados, todos os membros da família operam com o mesmo rendimento. Então, o rendimento de uma grande turbina vai ser igual para uma turbina unidade hipotética. Finalmente, nós chegamos no conceito de velocidade específica, que nada mais é que a velocidade real da turbina unidade e a velocidade qualificatória para as turbinas que lhe sejam geometricamente semelhantes. Então, nós vamos pegar aquela turbina, aquela família de turbinas, vamos reduzir ela até obter aquela minha turbina unidade. A velocidade da minha turbina unidade, a velocidade real da minha turbina unidade é a minha velocidade específica. E esse valor de velocidade específica é igual para toda a minha família de turbinas. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Se uma família de turbinas Pelton tem das mais variadas potências, 100 MVA, 50 MVA, aquela turbina da família que, sobre uma altura disponível de 1 metro, fornecer 1 CV no seu eixo, ela será a turbina unidade. A velocidade dessa minha turbina unidade será numericamente igual à velocidade específica da família. Portanto, sumarizando, a velocidade específica é o número específico de rotações por minuto da turbina unidade e de todas que forem geometricamente semelhantes. Então, vamos fazer aqui uma comparação. Pegando uma turbina, uma família de turbinas, nós temos a turbina unidade dessa minha família de turbinas e as demais turbinas, que eu estou chamando aqui de turbinas semelhantes. Da turbina unidade, nós vamos ter uma velocidade específica que eu chamei aqui de NES. E também sabemos que a velocidade real de trabalho é igual à velocidade específica, porque a velocidade específica da minha família de turbinas é igual à velocidade de trabalho da minha turbina unidade. Já para a minha turbina semelhante, a velocidade específica das duas são as mesmas, enquanto que a velocidade de trabalho das minhas turbinas semelhantes não são iguais à velocidade da minha turbina unidade, ou seja, a velocidade de trabalho dessa minha turbina semelhante é diferente da minha velocidade específica. Por quê?
a velocidade específica é a velocidade da minha turbina unidade. Uma vez definido o conceito de velocidade específica, nós devemos então calculá-lo. O cálculo, de uma forma geral, é feito por um valor K, uma constante K que depende do tipo de turbina, dividido por raiz quadrada da altura disponível, a altura aquela que é a altura bruta, descontada as perdas na tomada d'água e na tubulação, essa é a altura disponível. Esse valor de K, ele varia bastante na literatura. Então, por exemplo, na turbina Francis, nós temos que o K varia ali de 2.100 até 2.300. No nosso caso aqui, para os nossos cálculos, nós vamos utilizar o valor médio ali de 2.200. Então, a velocidade específica da turbina do tipo Francis, que foi selecionada por aquele gráfico de seleção, vai ser 2.200, que é o valor de K, dividido por raiz quadrada da altura do empreendimento. A única diferença aqui que temos dessas equações é a turbina do tipo Pelton, que tem aqui a multiplicação da raiz quadrada do número de rotores que essa turbina possui. Então, normalmente o número de rotores é 1, então isso não vai influenciar geralmente nos nossos cálculos. Mas caso tenha um rotor duplo, nós devemos utilizar aqui raiz de 2 vezes K, que no nosso caso é 520, dividido por raiz quadrada da altura disponível. Com a velocidade específica, nós conseguimos identificar qual que é a turbina hidráulica de forma mais específica. Então, nós podemos observar aqui, eu trouxe um exemplo, que temos Francis lenta, Francis normal, Francis rápida, e essa velocidade específica que vai fazer com que eu escolha qual o tipo de Francis, Então, se eu tenho uma velocidade específica ali que é próxima de 400 RPM, nós vamos escolher uma Francis rápida. Notem que, à medida que vai aumentando a velocidade específica, eu vou alterando o tipo de turbina. Baixas velocidades específicas são para turbinas tangenciais Pelton e velocidades específicas maiores vão levar à escolha de turbinas Kaplan. Essa tabela aqui traz com maior precisão o tipo de turbina dependendo da velocidade específica. Então, por exemplo, se nos nossos cálculos observamos uma velocidade específica de 150 RPM, eu vou escolher aqui, dentro dessa faixa, entre 120 e 200 RPM, uma Francis média. Valores ali de 600 RPM, por exemplo, vai ser uma Kaplan veloz, e assim por diante. Só fazendo uma observação, é bastante comum para a turbina Francis, alguns autores utilizarem, ao invés da velocidade específica, usar a característica K da usina. Então, por exemplo, nós temos diferentes Ks para diferentes turbinas. Na usina, por exemplo, de Paulo Afonso III, nós temos uma turbina de 410 MW e ela utiliza um K, é uma turbina com um K igual a 2.600. A de Itaipu também tem um K de 2.600. Ilha Solteira e Estreito, um K de 2.400. Marimbondo, São Simão, um K de 2.200. Devemos agora calcular qual é a potência da turbina para obtermos, então, qual que é o rendimento dela. Então, nós sabemos a faixa de potência, de acordo com a nossa fórmula que já estudamos em aulas passadas, que é 9,81 vezes a vazão vezes a altura disponível. Então, vou observar qual que vai ser essa potência resultante dessa equação e vou entrar em contato com o fabricante. E o fabricante vai falar, então, por exemplo, se sua turbina tem uma potência ali estimada de 30 megawatts, qual que é o rendimento dessa minha turbina do tipo Kaplan veloz, por exemplo? Ele vai falar que o rendimento dela é, por exemplo, 97%. Com esse rendimento da turbina, nós podemos calcular de forma efetiva qual que é a potência que vai ser entregue ao gerador. Portanto, a potência da turbina é 9,81 vezes a vazão, vezes a altura disponível, vezes o rendimento dessa minha turbina. Cabe agora calcular qual é a velocidade de trabalho dessa minha turbina, uma vez que a velocidade de trabalho está diretamente ligada à velocidade de trabalho do meu gerador, uma vez que eles estão no mesmo eixo.
Então, nós vamos utilizar essa equação aqui. A velocidade de trabalho é igual à velocidade específica vezes a altura disponível elevado a 1,25 dividido pela potência da turbina em CV elevado a 0,5, né? O raiz quadrada disso aqui. Lembrando que essa potência aqui tem que ser em CV e também lembrando que essa potência é a potência da turbina, ou seja, já descontei as perdas da turbina multiplicando o rendimento dela naquela equação anterior. Uma nota muito importante é que para o gerador síncrono, a velocidade de rotação é a mesma da turbina e, portanto, né, deve-se procurar a velocidade síncrona mais próxima daquela que foi calculado. Porque eu tenho velocidades que são permitidas no gerador síncrono, como nós vamos ver agora. Sabemos que a velocidade de trabalho do gerador síncrono, uma vez que ele é sempre sincronizado com a rede, ele não pode trabalhar com velocidade diferente da síncrona. Caso isso ocorra, ele vai perder o sincronismo e não pode ficar mais conectado à rede. Nós sabemos que essa velocidade de trabalho vai ser 120 vezes a frequência do sistema dividido pelo número de polos. Lembrando, o número de polos é sempre par, porque eu tenho sempre um par de polos, né? Um norte e um sul. Sempre que eu tenho um norte, eu vou ter um sul. Não existe monopolo magnético. Então, vai ser sempre par e inteiro. Não existe meio polo. Então, eu vou ter 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então, com essa restrição de número de polos, que tem que ser par inteiro, nós temos velocidades também que devem ser calculadas. Aqui eu trago algumas velocidades, né? Então, por exemplo, para 4 polos, nós temos necessariamente 1.800 RPM. Para 10 polos, 720 RPM. Então, nós devemos, né, calcular aquela velocidade de trabalho de forma mais próxima possível, né, da velocidade de rotação síncrona. A potência aparente do gerador ela é definida pela potência que é entregue pela turbina, pelo rendimento do gerador e também pelo fator de potência do gerador. Esse fator de potência vai determinar o quanto de potência reativa esse gerador vai poder injetar ou absorver da rede. Então, nós vamos determinar a potência do gerador de acordo com essa equação. Vai ser a potência da turbina vezes o rendimento dividido pelo seu fator de potência. Assim como o rendimento da turbina, o rendimento do gerador deve ser obtido com contato com o fabricante. Então, eu vou observar qual que é a potência da turbina, ver mais ou menos qual que é a potência, a faixa de potência desse meu gerador e entrar em contato com o fabricante. Aqui eu trago alguns exemplos, né, que, por exemplo, geradores até 1 MVA, ele tem ali rendimentos na faixa de até 96%. Até 10 MVA, rendimento de 97% e acima de 30 MVA, ali rendimentos na faixa de 98%. Isso aqui é no caso de falta de dados do fabricante. Já o fator de potência, ele sempre deve ser definido em função da necessidade do sistema elétrico onde o gerador foi conectado, onde está empregado esse meu empreendimento hidrelétrico. Por quê? Não é, por exemplo, economicamente vantajoso, no caso de sistemas isolados, utilizar geradores com fator de potência nominal abaixo de 0,8. Porém, eu não posso nunca utilizar fator de potência 1, porque eu tenho que colocar alguma potência reativa ou absorver alguma potência reativa da rede para obter níveis de tensões desejados, principalmente em sistemas isolados. Então, eu vou utilizar ali fatores de potências maiores que 0,8 para sistemas isolados, porém não menores que 0,9. Para o caso de geradores interligados ao sistema elétrico, uma vez que eu tenho grandes geradores conectados próximos a ele que pode fornecer essa potência reativa, eu posso utilizar valores maiores de fator de potência, que varia ali na ordem de 0,9 a 0,95. A tensão do gerador está geralmente baseada em fatores econômicos. Os custos do gerador para uma certa potência nominal e velocidade sempre vai variar com a tensão. Então, a escolha de geração deve sempre considerar, além dos custos do gerador, também o custo da interligação, né, do gerador transformador e dos equipamentos ligados à tensão de geração.
A não ser que eu tenha uma restrição muito grande para aplicar um certo nível de tensão, deve-se entrar em contato com o fabricante e observar os valores dos geradores de acordo com os níveis de tensão fornecidos. E uma vez que não se tem uma restrição tão grande, eu vou escolher aquele gerador com o menor custo. Essa tabela aqui traz somente, alguns valores de referência de acordo com a potência do gerador, alguns valores de tensão de referência de acordo com a potência do gerador. Então, geradores ali até 2 MVA, normalmente temos várias faixas de tensão, que variam de 220 a 480 volts. Até 3 MVA temos 2,3 kV, nível de média tensão. 5 MVA, 4.160 volts. 6,9 kV para até 15 MVA. E acima de 10 MVA, geralmente ali varia na faixa de 13,8 kV. Somente uma observação em relação a geradores de baixa tensão. Sabemos que para pequenos geradores, até 2 MVA, temos uma variação de tensão, que sai lá de 220 até 480 volts. Nesse caso, nós podemos escolher uma tensão maior, porque com isso nós obtemos uma corrente menor e, consequentemente, nós vamos diminuir as perdas em todos os condutores do meu sistema. Uma vez definido todos os passos de escolha de turbina e escolha de gerador, trago aqui um exemplo de especificação de equipamentos em uma PCH, uma pequena central hidrelétrica. Então, eu trago aqui, primeiramente, um relatório final do projeto básico em que temos vários elementos a se calcular. Então, nós vamos determinar todos esses elementos aqui que foram marcados em vermelho. Algumas considerações aqui. Para o cálculo da queda de referência, foi-se levado em consideração as perdas. Então, foram feitos os cálculos de perdas de carga do circuito hidráulico, lá desde a adução até a geração. Para a especificação do gerador, foi considerado primeiro o valor da potência nominal da turbina, em conjunto com o seu rendimento do gerador, que está ligado à sua faixa de classe de potência. Para a especificação do transformador, que vai ser o último elemento que nós vamos especificar, foi considerada a potência do gerador, a sua classe de tensão e a tensão de interligação com o sistema de distribuição de energia. O primeiro passo é pré-selecionar o tipo de turbina. Observando lá na tabela anterior, nós temos que a altura disponível é de 43,68 metros e a vazão é de 7 metros cúbicos por segundo. Então, com uma altura ali na faixa de 43,68, como eu marquei aqui, e a vazão de 7 metros cúbicos por segundo, nós vamos encontrar aqui um ponto mais ou menos nesse local onde eu marquei de vermelho. Notem aqui que eu tenho duas situações. Nós podemos escolher tanto uma turbina do tipo Kaplan quanto uma turbina do tipo Francis. Esse ponto está dentro da faixa de operação de ambas as turbinas. Nesse caso aqui, em especial, eu vou escolher a do tipo Francis, principalmente porque esse ponto está mais centralizado na curva da turbina do tipo Francis e está quase fora da turbina do tipo Kaplan. Então, provavelmente, essa turbina do tipo Francis ela é mais adequada. Porém, no caso real, nós poderíamos entrar em contato com os fabricantes e observar os custos de construção dessas turbinas. Com o tipo de turbina, nós podemos agora selecionar qual que é a faixa de potência para entrar em contato com o fabricante e obter qual que é o rendimento. Então, a potência da turbina vai ser 9,81 vezes a altura disponível vezes a minha vazão. Essa potência que vai chegar na turbina, a potência hidráulica nesse caso, porque eu ainda não multipliquei o rendimento, é 9,81 vezes 43,65, que é a altura disponível, vezes 7. Então, temos ali na faixa de 3 megawatts de potência para a potência hidráulica. Novamente, nós não ainda descontamos as perdas da turbina. Não é a potência que chega no gerador, é a potência que chega na turbina.
Então, uma turbina do tipo Francis com uma potência de aproximadamente 3 megawatts, o fabricante informa que o rendimento é de 90%. Podemos agora calcular a velocidade específica dessa turbina. Então, utilizando a turbina do tipo Francis que nós pré-selecionamos, podemos calcular a velocidade específica. A velocidade específica para a Francis vai ser 2.200 raiz quadrada de altura disponível. Nesse caso, teremos uma velocidade específica de 333 RPM. Essa é a velocidade de trabalho da turbina? Não, essa é a velocidade específica. Então, eu tenho uma turbina de 3 MB. Porém, a turbina semelhante que para uma altura de 1 metro e que fornece uma potência de 1 cavalo, eu teria uma velocidade de 333 RPM, que é a minha turbina unidade, uma turbina hipotética da mesma família dessa turbina Francis aqui. Podemos, então, calcular a velocidade real de trabalho. A velocidade real, né, nós vamos pegar a velocidade específica, multiplicar pela altura disponível elevada a 1,25 e dividir pela potência da turbina em CV. Então, aqui ó, eu tenho a potência hidráulica, que é aquela que eu calculei já anteriormente, né, de quase 3 MB, 2.998 kW, vezes o rendimento da turbina, que foi fornecido, que é 0,9, e dividido por 0,735. Isso aqui ele vai converter o que eu entrei aqui de quilowatts para CV. Então, jogando esses valores que nós já temos, né, nós encontramos uma velocidade de trabalho de 616 RPM. Essa é a velocidade de trabalho para uma velocidade específica de 333. Mas sabemos que ele não pode trabalhar exatamente com essa velocidade porque ele está ligado a um gerador síncrono. Portanto, nós podemos utilizar a seguinte estratégia. Podemos calcular o número de polos, né? Então, vou pegar que a velocidade de trabalho é igual a 120 vezes F dividido pelo número de polos, que aqui eu chamei de NP, ou pode simplesmente P, né? Colocar simplesmente P. Isolando esse NP, né? Nós temos igual que NP é igual a 120 vezes F, F é a frequência do sistema, no Brasil nós sabemos que é 60 Hz, dividido por aquela velocidade de trabalho que obtemos anteriormente, que foi de 616, nós vamos obter um valor aqui. Esse valor normalmente não é inteiro e não é par, então nós vamos arredondar para o valor inteiro par mais próximo que eu obtiver. Então nós temos aqui o valor mais próximo para esse tipo de situação, uma máquina de 12 polos. Agora voltamos para essa equação inicial. Então, a velocidade real de trabalho, né, a velocidade do gerador, vai ser 120 vezes 60 dividido por 12, que é o número de polos, né, que nós arredondamos. Então, temos a velocidade de trabalho real de 600 RPM. Para o cálculo da potência do gerador, nós vamos levar em consideração a potência que está sendo entregue para ele. Então, após descontar as perdas na turbina, né, multiplicando o rendimento da turbina. Então, nesse caso aqui, nós teremos a potência da turbina, que vai ser 2.998 vezes 0,9. Esse 0,9 é o rendimento da turbina. Eu vou multiplicar pelo rendimento do meu gerador, uma vez que eu vou entrar em contato com o fabricante, e obter esse valor. Aqui, no caso, o rendimento é de 97%, ou 0,97. E dividir pelo fator de potência. Aqui eu escolhi um fator de potência 0,8, porque é um sistema isolado. Obtemos, então, uma potência de aproximadamente do gerador de 3,3 MVA. De acordo com a tabela tensão e potência do gerador, para geradores com potência de até 5 MVA, que é onde encaixa o nosso gerador de 3,3, a tensão nominal dele vai ser de 4.160 volts. Como o gerador está ligado em estrela aterrado, a corrente desse gerador vai ser de 454 amperes. Cabe agora escolher o transformador, especificar o transformador. Então, o transformador elevador deverá ter a potência nominal superior à potência máxima do gerador, porque ele deve sempre transmitir aquela potência nominal. Assim, para o gerador com potência de 3,3 MVA, pode ser adotado um transformador de potência nominal que tem os valores comerciais mais próximos
é de 3,3. No caso, olhando, né, os transformadores que são disponibilizados pelos fabricantes, temos um transformador comercial com potência de 5 MVA. A tensão de transformação dele vai ser, né, de 4.160 para a tensão da rede, que no caso é 13,8 kV. Com isso, nós observamos, né, todos os equipamentos, né, todos os dados importantes dentro de uma usina hidrelétrica. Estudamos todos os dados de adução de água, né, todos os equipamentos de adução de água e controle. Também a tubulação de água, perdas. Vimos a especificação da turbina e especificamos também o gerador. Após isso, a energia elétrica vai passar pelo meu transformador, vai entrar na minha rede de transmissão e vai ser distribuída para todo o sistema até os seus consumidores. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades postadas no Moodle. Essas atividades vão compor parte da nota das atividades assíncronas, assim como a presença dessa semana. Quaisquer dúvidas em relação a essa aula, entre em contato por e-mail, nos fóruns do Moodle ou então no nosso servidor de Discord durante o horário de atendimento. Muito obrigado pela atenção e até mais.